do drone. Então, pessoal, agora a gente vai para as dicas de ouros para quem quer começar nesse segmento com drones. Se puder compartilhar com a gente um pouco, quais são os 3 conselhos que você daria para quem quer começar nesse mercado? Boa. Cara, o primeiro deles é que capital intelectual vale mais que capital financeiro. Forte. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Conhecimento traz dinheiro. O dinheiro por si só não resolve tudo, né? Então, o primeiro ponto que eu traria é: invista em conhecimento. Fala galera, eu sou o Ricardo Freitas, engenheiro civil, e esse é o Dronecast, o podcast que ensina tudo para você sobre o universo dos drones e suas aplicações reais. Se você ainda não conhecia, já segue aí, porque o assunto de hoje é técnico, é prático e é com quem entende do assunto. Eu estou aqui com o Jamerson, mais conhecido como James. Ele que é referência aqui em Minas Gerais no setor de aerolevantamento com drones, na área de mineração, e vai contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória e sobre como ele atua aqui em Minas Gerais. Então, Jamerson, conta um pouco pra gente como nasceu a Facility Air, como que foi sua trajetória nesse mercado, como que surgiu tudo isso. Legal. Bom, Ricardo, primeiramente te agradecer aí pela visita. Muito prazer te receber aqui nas nossas instalações. Seja muito bem-vindo aí em Minas Gerais. Cara, a história da Facility Air, ao mesmo tempo que é uma história ainda muito jovem, a gente tem muita coisa para contar, né? A gente idealizou a empresa lá em 2019. Então, esse ano a gente está completando 6 anos de mercado. E lá na época, a gente nasceu com o intuito de ser uma empresa de pulverização de lavouras com drones. Interessante. E naquele momento, né, eu ainda me dedicava como engenheiro de manutenção numa companhia aérea, né? Eu era engenheiro de manutenção na Gol Linhas Aéreas. E já com o intuito ali, um desejo de empreender, identifiquei nos drones essa possibilidade há 6 anos atrás. Eu já tive drone antes disso, né, para fins de diversão mesmo, apenas hobby. Mas em 2019 foi quando a chave virou, identifiquei essa oportunidade de empreender no mercado e comecei a me especializar, né, buscando conhecimento. Ainda era tudo muito limitado em termos de informações, se a gente comparar com hoje, por exemplo. Mas a gente nasceu com esse objetivo de ser uma empresa de pulverização, mas a verdade é que na época a gente não tinha a grana necessária para comprar um drone de pulverização, né? Eu já tinha um drone de uso recreativo, na época era um Mavic Pro, e aí eu comecei trabalhando ali com algumas filmagens, fotografias mais voltadas para o audiovisual, mas ainda assim com aquele intuito, né, de se tornar uma empresa de pulverização com drones, até que conforme a gente foi trabalhando e as coisas acontecendo, pouco mais de 1 ano depois a gente conseguiu investir no nosso primeiro drone de pulverização e iniciamos a nossa trajetória no mercado agrícola, né? Mas antes mesmo de adquirir esse nosso primeiro drone, a gente foi exposto a diversos desafios, né? A própria área de topografia, dentro da área de mineração, serviços aí de lançamento de cabos com drone. E naquele momento, como a gente ainda não tinha alcançado o nosso objetivo principal, a gente se permitiu viver um pouco dessas experiências aí que o mercado estava demandando. E então a gente começou a fazer topografia, a gente começou a fazer lançamento de cabos, mas a verdade é que a gente acabou fazendo pela primeira vez e fez bem feito. Então aquilo se tornou um novo serviço do nosso portfólio. Um novo segmento, né? E esse é um grande desafio para a gente hoje, né? A gente tem muitas soluções no nosso portfólio, já validadas por diversos clientes satisfeitos, mas aí a gente caminhou, então, em direção ao agro, e aí hoje a gente atua, então, no mercado de mineração, construção civil, energia. Temos também uma vertical aqui de treinamentos, que é para formar novos pilotos, pessoas que desejam... Exatamente, capacitação. Pessoas que desejam utilizar os drones para uso profissional e também aquelas pessoas que desejam usar para uso recreativo. Entendi. Então esse é um pouquinho aí da Facility Air. O nome, né, tem uma curiosidade, que é o Facility Air, veio de um insight que eu tive uma vez. Eu me lembro como se fosse ontem, eu estava dentro do ônibus, indo trabalhar, trabalhava na Gol ainda na época, e eu pensando, cara, qual que vai ser o nome da empresa, né? Aí eu falei, cara, o que a gente quer fazer com o drone? A gente quer facilitar vidas, facilitar processos. Agilizar, né? Otimização do tempo, né? E aí veio o Facility. Pô, Facility tem a ver com facilidade e tal.
E a gente vai utilizar drone para fazer isso. E os drones estão no ar. E o Air veio disso. Então, por isso, o Facility Air é a origem curiosa aí do nosso nome de empresa. Interessante. Então, pessoal, você que está nos acompanhando aí, já deu para ver que o conteúdo aqui é sensacional. Então, a gente está entrevistando alguém que realmente conhece o mercado, já está no mercado há bastante tempo. Então, se você está gostando de conteúdo como esse, já pode compartilhar aí o vídeo. Você pode se inscrever, ativar o sininho, porque sempre você vai ser notificado quando tiver conteúdos como esse aqui. E já fica até o final, porque aqui vai ser sensacional esse podcast. Vamos abrir a caixa preta do mundo dos drones, né? Então, outra coisa que eu queria te perguntar, por que Minas Gerais é um setor forte para o mercado de drones? Pode contar um pouco para a gente aí, para o pessoal que está em casa, que quer conhecer, seja de Minas Gerais ou quem está assistindo qualquer parte do Brasil? Cara, então, Ricardo, Minas Gerais está estrategicamente localizado na nossa região sudeste do país e cercado das maiores economias, né? Então, a gente está nesse contexto econômico muito pujante. Minas Gerais tem alguns desafios. Se a gente pensa, por exemplo, no mercado agrícola, a gente tem uma força de produção rural aqui muito grande. E o produtor rural é aquele cara que ele luta contra tudo e contra todos, né? É o cara que precisa aumentar a sua capacidade de produção na mesma área cultivada. Ele não consegue mais aumentar suas áreas cultivadas e precisa aumentar a produção porque a demanda por alimentos é cada vez maior. E ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, Minas Gerais é um estado repleto de serras, montanhas. Muitas dessas plantações, né, desses cultivos, estão nesse tipo de região. Entendi. Então, esse produtor rural sempre enfrentou muito desafio com a mão de obra, acessibilidade de equipamentos de grande porte, como trator, gafanhotos e por aí vai. Então, o drone, no mundo agrícola, por exemplo, veio como uma ferramenta que ajuda o produtor rural a resolver esses problemas com maior agilidade, menos custos e menos riscos, né? Menos risco, né? E por outro lado, né, na vertente industrial, a gente tem as maiores atividades de mineração do nosso país. Então, Minas Gerais, como o próprio nome diz, né, Minas, vem exatamente ser o estado mais rico em riquezas minerais do nosso país. Então, a gente tem muita exploração de mineração aqui no nosso estado. E aí não precisa falar, né, os serviços de topografia, o aerolevantamento, desde uma fase de licenciamento de um projeto até o acompanhamento da vida de uma mina, os drones acabam sendo bastante úteis nesse quesito. Então, para citar apenas 2 exemplos, eu gostaria de mencionar esses. Interessante. A parte do agro e a parte da mineração, por exemplo. Além de diversas outras possibilidades, né? Com certeza. Então, pessoal, vindo para cá, caminho daqui, eu vi uma placa gigante. Eu também não sabia, né, que Minas Gerais é referência no setor do agro, né, que gerou mais de 100 bilhões no ano passado. Então, para você ver a importância do drone aqui nesse setor do agronegócio em Minas Gerais. E outra dúvida que eu queria saber, porque quem está em casa sempre quer saber, então já vai ser a pergunta para a galera ficar assistindo até o final, né? Como você descreveria para quem quer começar no setor de drone aqui em Minas Gerais? Como está o cenário atual? Cara, como eu disse, né, a gente tem uma vertical aqui de treinamentos para formação de novos pilotos e o que a gente percebe é que a procura está cada vez maior. Tanto as empresas para contratar os serviços através da utilização dos drones, quanto a própria consciência das pessoas entendendo que o mercado de drones é uma nova possibilidade, né? No passado a gente enxergava o drone como um brinquedo para se divertir apenas. E está tudo certo, não está errado não. Mas tem uma oportunidade muito grande de trabalho. Então, cara, desde a área do agro, como eu já mencionei, a mineração, a gente tem uma demanda muito grande hoje, por exemplo, no mercado de segurança e vigilância. Então a gente tem recebido... Segurança pública, né? A própria pública, mas a gente tem recebido muita gente da segurança privada também. Então, alunos, o cara é vigilante, trabalha, por exemplo, fazendo rondas de moto, de viatura, e hoje ele tem a capacidade de fazer essa ronda que ele gastaria lá meia hora, em 10 minutos com o drone, sem expor ao risco. Então, são muitas possibilidades. A gente tem recebido pessoas que, cara, o cara às vezes tem 15 anos de carreira numa área, está saturado daquilo, quer ter uma liberdade maior, uma liberdade geográfica, né? Poder trabalhar em diferentes lugares. Então,
o drone se configura como essa possibilidade também de ser ou uma nova fonte de renda complementar. O cara já tem sua profissão principal e utiliza o drone para complementar a renda e melhorar a qualidade de vida, ou até mesmo se tornar a sua atividade principal, coisa que não é rara acontecer. Pessoas que nos procuram querendo aprender a utilizar os drones para migrar de carreira mesmo. A gente tem exemplo aqui dentro da nossa própria empresa. O próprio Fernando trabalhou na área de segurança aí quase 20 anos, né? Trabalhou 10 anos na segurança pública, depois foi para transporte de valores e hoje trabalha aqui conosco como piloto de drone. Então, cara, são diversos cases. Alunos que durante a pandemia ficaram desempregados, começaram a trabalhar... oportunidade com drone, né? Exatamente, trabalhava como Uber e se matando de trabalhar, às vezes ali para ganhar R$4.000 no mês, salário bruto, né, que tem que descontar todas as despesas aí para isso acontecer. E hoje o cara consegue fazer uma diária de R$1.000 com o drone que ele conseguiu comprar. E um dia, né, pessoal? Importante destacar isso aqui, né? Porque exato. Às vezes você que está acompanhando a gente, você é um entusiasta da área que só está querendo começar, mas não sabe como que é esse segmento. Então, se você acompanhar aí o nosso Dronecast, você vai saber realmente como que funciona, quanto que um piloto de drone vai ganhar. E, inclusive, se você é aqui da região mineira, quiser conhecer mais sobre a empresa aqui do James, né? Ele me deu a liberdade de chamar, né, que é o apelido dele. Então, você pode entrar em contato aqui, porque é referência no assunto aqui, quando se diz em parte de capacitação. Então, aqui embaixo eu vou disponibilizar o Instagram dele e vocês podem entrar em contato. Outra curiosidade que eu queria saber, James, quais são as maiores dores que os seus clientes entram em contato contigo? O que eles ficam desesperados? Quero fazer serviço com drone. Quais são as maiores dores dos seus clientes aí? No setor aqui em Minas Gerais. Legal. Como bons brasileiros, né, o mineiro não é muito diferente, o planejamento não é uma coisa que é muito forte né? de quem procura o serviço com drone. Então, geralmente, a gente é procurado quando tem alguns desafios muito claros. O primeiro deles, cara, eu preciso reduzir custo para resolver esse problema. Eu não tenho prazo longo, eu preciso resolver para ontem. Rápido. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. Né? E eu tenho um risco muito grande para executar essa atividade pelo meio convencional. Então, se eu pudesse elencar os 3 motivos, independente da área, tá? Construção civil, mineração, agro, independente da área, o que a gente tem percebido é que o cliente deseja resolver um desses 3 problemas e muitas das vezes os 3 juntos. O cara tem um custo muito alto, ele não tem prazo para executar e tem um risco muito alto. Então a gente tem essa combinação de fatores que contribui muito para o uso dos drones. O drone consegue reduzir o custo, atividades que antes você precisaria, por exemplo, mobilizar uma equipe muito grande, às vezes o drone mais 2 pessoas já resolve o problema. Já é suficiente, né? Exato. O prazo, então, já está resolvido, porque a produtividade é muito alta. E a questão do risco, né? Você trabalha na área de topografia e agrimensura, por exemplo, você sabe os desafios que você se depara, por exemplo, para deslocar numa área de difícil acesso. Então, o drone acaba reduzindo a sua exposição a esses perigos aí e, consequentemente, reduzindo o risco. Então, se eu pudesse listar os 3 motivos, seriam exatamente esses aí. Então, excelente, Jana. Você citou aí da parte do custo e dos riscos, né, que muitos dos seus clientes querem resolver, mas às vezes a galera de casa fica na dúvida como funciona na prática. Será que você poderia trazer um exemplo real aí para mostrar realmente como funciona essa parte aí dos riscos e do custo que consegue otimizar com o serviço de drone? Perfeito, Ricardo. Cara, eu trouxe aqui, eu até peguei o meu notebook para mostrar exatamente um caso recente, agora do final de janeiro desse ano. Esse é um trabalho que a gente fez utilizando o drone para inspecionar uma usina solar. Então, a gente sabe, né, que o futuro da humanidade depende de energia. Então, uma das soluções que a gente... Exatamente. Uma das soluções que a gente desenvolveu aqui é o que permite, por exemplo, os gestores dessas usinas entenderem por que a usina, às vezes, não está gerando aquela energia que ela foi projetada para gerar. Então, aqui, por exemplo, o que você consegue visualizar é a imagem de satélite. Então, aqui a gente tem basicamente o terreno onde essa usina deveria ser implantada. E o que a gente faz? A gente vai lá em campo com o nosso drone,
tira uma série de fotografias, como você está visualizando aqui. Cada bolinha dessa representa uma foto. Isso aí seria um aerolevantamento, então? É um aerolevantamento. E aí o que a gente faz aqui nesse contexto? Processa essas imagens e aí a gente obtém esse produto aqui, ó. O ortomosaico, que é a vista atualizada do terreno, trazendo todos os detalhes. Aqui, por exemplo, a gente vê até vegetação, né, começando a confrontar aqui com os módulos solares. Então, aquilo que o satélite mostra nem está atualizado hoje. Quando a gente sobrepõe a imagem do drone, a gente tem aqui a realidade da usina. Porque às vezes muitas pessoas acham que para que vai contratar um serviço de drone se tem o Google Earth, né? Então a galera não sabe, né, que o Google Earth é totalmente desatualizado, não utiliza as coordenadas já referenciadas e acaba às vezes deixando de fazer um serviço de qualidade por não ter esse conhecimento, né? Exato. E aqui a gente tem um nível de detalhe que é muito diferente do que um satélite oferece, né? Aqui o drone está voando a 100, 120 metros de altura no máximo. Então a gente tem um nível de detalhe que o satélite jamais entregaria. Vê que dá o zoom, a imagem fica com a qualidade ótima, né? Exato. E aqui qual que é o grande lance? A gente utiliza um drone equipado com a câmera termográfica, que a gente gera esse tipo de ortomosaico aqui também. Então, onde a gente tem falha na usina, ela se manifesta sob a forma de calor. Então, a câmera térmica vai pegar essa resposta térmica e plotar para a gente através da diferenciação de cores. Você pode ver, por exemplo, aqui toda uma série de módulos com a coloração diferente do que a gente tem aqui embaixo, por exemplo. E o mais legal é o que a gente desenvolveu aqui. A gente desenvolveu essa inteligência artificial que é capaz de mostrar para a gente onde a gente tem falha na usina. Excelente. Então aqueles pontos ali seriam a falha? São problemas que precisam ser resolvidos. E esses problemas podem ser desde o tipo de uma sujeira, um cocô de passarinho, vegetação crescendo e gerando sombreamento no módulo, até um módulo que está, por exemplo, com um componente interno danificado. E aqui imagina o seguinte, uma pessoa com uma câmera na mão, manual, andando por toda essa usina. Ia levar aí Esse é um tempo gigantesco. Ele ia estar sujeito aos riscos, né, de se deslocar aqui em equipamentos energizados, contato com animais peçonhentos. E esse é um tipo de trabalho que em campo a gente leva ali no máximo 1 hora com drone. O custo também, né, para a empresa ter que contratar mais mão de obra para poder preencher todo esse espaço, né? Exato. Qual é essa área aí, para ter uma ideia, pessoal, de entender mais ou menos? Essa área aqui deve ter aproximadamente 4 hectares. Pô, bastante coisa. Então 40 mil metros quadrados mapeados para uma usina, né, solar. E o legal aqui é o seguinte, a gente tem a capacidade de estimar qual que é a perda que essa usina tem em função dessas falhas. Essa é uma usina que acabou de entrar em operação, Ricardo, e se você olhar aqui na última linha, a gente já consegue indicar para o responsável pela usina que ele vai ter um prejuízo anual de R$94 mil se ele não tomar nenhuma decisão. Se ele não tomar essa iniciativa de corrigir esses problemas que foram encontrados com o drone. Exato. Mas só é possível fazer esse serviço com a câmera termal, né? Porque quem está em casa aí às vezes não tem conhecimento, acha que qualquer drone faz. Então só com a câmera termal, né? Exato. Para fazer esse tipo de trabalho de inspeção termográfica, como o próprio nome diz, precisa ter uma câmera, um sensor, né, infravermelho no drone. Então aqui o drone deu toda a agilidade para digitalizar essa usina, para o gestor tomar a decisão mais assertiva no conforto do escritório. Obviamente, isso aqui só mostrou o retrato, né? Ele vai ter que planejar agora em campo a resolução de todos esses problemas, né? Que a gente identificou aqui na usina. Identificado, excelente. E aí aqui a gente tem de novo redução de custo, porque é muito mais barato fazer isso com a agilidade do drone do que ter uma equipe grande rodando a usina. Pela agilidade eu já reduzi o custo e aumentei a agilidade. E, consequentemente, eu reduzi o risco porque o cara não precisa mais ficar andando a usina toda. Agora ele só vai onde realmente tem os problemas que a gente conseguiu indicar aqui para a equipe de manutenção. Excelente. Beleza? Interessante. Então, achei sensacional essa parte, Jamerson. Gostaria de saber como que está o mercado do drone nesse segmento da termal. Você acha que está crescente aqui em Minas Gerais, pelo conhecimento que você tem, poder trazer para o pessoal de casa? Cara, pensando em Minas Gerais especificamente, Ricardo, a maior usina solar da América Latina está em Minas Gerais.
na região norte de Minas. Não sei se você sabia. Não sabia, não. Essa usina ocupa mais de 1.000 hectares. Cara, Então imagina 1.000 hectares de usina solar. Quando você olha no horizonte, assim, a sensação é que você está olhando para o mar, que dá aquela ilusão de ótica da superfície do módulo se confundindo com o horizonte do céu, sabe? É um mercado ainda... As primeiras usinas no Brasil devem ter seus 15 anos, então as mais antigas estão no auge dos seus problemas, né? Os fabricantes oferecem de 15 a 25 anos de garantia, e o fabricante oferece isso não é à toa, né? A garantia acaba muito próximo do momento que essas usinas começam a apresentar problemas. Então, as usinas mais antigas do Brasil estão na fase de apresentar muitos desafios do ponto de vista de manutenção. Mas ainda assim, sendo muito transparente, é um mercado que os operadores das usinas ainda não estão muito conscientizados. Então, a gente tem um desafio muito grande de educar esse mercado sobre as possibilidades, para somente então ele entender que o drone pode ser uma ferramenta que vai ajudar ele a tomar decisões mais assertivas no dia a dia, entendeu? Entendi. Então não é um serviço que eu vou levantar a mão e vou ter um monte de pessoas querendo contratar. É um trabalho realmente ali contínuo de educar e disseminar, né, doutrinar o mercado dessa possibilidade. Mostrar que isso deve fazer uma grande diferença para eles, né? Que às vezes eles têm um problema, mas ele não sabe como resolver, né? Não sabe nem que a ferramenta faz isso. É impressionante, sabe por quê? Os investidores que resolvem investir numa usina solar, ele toma uma decisão muito simples, que é, cara, eu vou pegar o meu dinheiro, vou colocar em ações ou vou construir uma usina? Só que a usina é um ativo, ela tem demanda por manutenção. E muitas das vezes, esse cara que tomou a decisão pensando só na parte financeira, ele não planeja orçamento para executar essas manutenções. Então, o desafio que a gente tem aqui é, cara, putz, o cara fica encantado com a solução, cara, isso resolve o meu problema. E aí, quando a gente apresenta uma proposta, a equipe de manutenção fala, cara, eu não tenho orçamento para contratar. Excelente. E qual que é o grande lance? Cara, essa usina específica, ela entrou em operação em janeiro desse ano. Essa usina é nova. E se eu não resolver esses problemas de uma usina nova, eu já tenho um prejuízo anual estimado de quase R$100.000. Bom que essa usina reconheceu a importância da utilização do drone, né, e contratou o serviço. Exato. Então, é um mercado em constante crescimento, tá na crescente de fato, mas a gente tem esse desafio dos gestores, né, de operação e manutenção dessas usinas entenderem que o drone é uma ferramenta e não basta simplesmente decolar. Você está vendo, tem uma puta tecnologia de engenharia aqui por trás. Tem por trás, você falou que criou o programa ali para calcular, né? Então, é simplesmente o drone, né? É um mercado com possibilidades, mas que tem esses desafios também. Então, pessoal, mudando um pouco de assunto aqui, como o James relatou lá atrás pra gente aqui, como é a importância do drone aqui na mineração, conta pra gente um pouco como que o drone está ajudando nesse segmento. Cara, então, como eu disse, né, a gente está em Minas Gerais é o celeiro aí da mineração no nosso país. É o ouro, né? É o ouro, é o Minas, né? Então, não tem mar, mas tem Minas. O que a gente não tem de mar, a gente tem de mineração. Mineração. Mas, cara, de novo, né, se reforça aqueles 3 principais desafios do custo, do risco e da agilidade. Mas aqui eu resolvi colocar aqui agora também no notebook um exemplo de uma aplicação em um contexto de mineração. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma nuvem de pontos. O que é a nuvem de pontos, né? Um emaranhado de pontos distribuídos aí no espaço tridimensional que representam a realidade que foi mapeada. Nesse caso específico, é a realidade dessa planta de mineração. Então aqui, ó, quando eu dou um zoom, eu enxergo a nível de pixel, né? Pixel, né? Cada pontinho desse aqui seria equivalente ao topógrafo convencional ir lá com a estação, então com o rover do RTK e rastrear essas coordenadas. Pontos, né? Então, cara, de novo, né? Agilidade, aqui é uma área de aproximadamente 180 hectares, que se a gente fosse levantar com um nível de detalhamento de 10% do que a gente tem aqui, a gente levaria aí provavelmente uma equipe de 3, 4 pessoas e facilmente uns 45 dias de trabalho. Mais de um mês ali trabalhando, né? Com despesa, custo, com alimentação, com carro. Cara, o cara disponível para fazer esse trabalho durante a semana, uma equipe relativamente grande, o tempo disso tudo. Com o drone a gente resolveu esse problema aí em um único dia. Um único dia. Entre implantar pontos de controle, né, para georreferenciar toda a área
e realizar o voo propriamente dito. Então, agilidade, redução de custo e risco, mais uma vez, né? Para fins de curiosidade, eu vou mostrar um exemplo aqui rápido. Por exemplo, digamos que o nosso cliente tenha como objetivo saber qual que é o volume de material depositado aqui nessa pilha. Com alguns cliques, você já consegue ter essa informação. A gente consegue disponibilizar essa informação. E o mais importante, né, Ricardo? Essa informação ela tem que ser confiável. Não adianta. Então, para quem não sabe aí, os cálculos volumétricos feitos com drone oferecem para a gente uma precisão na ordem de 98%. Excelente. Então, aqui eu estou definindo basicamente um platô, né, de referência. Se a gente olhar aqui tridimensionalmente, fica mais fácil de entender. O que eu fiz aqui? Eu estou informando para o programa, para o software, que eu quero descobrir qual que é a quantidade de material, né, o volume de material que existe acima desse plano verde, que é a própria pilha. E aqui eu clico, em poucos segundos, ele já calcula. Ele está calculando aqui e já vai informar para a gente. Ó, ele deixou representado aqui de vermelho todo esse material. 6.830. E aqui a gente tem o volume de corte, né? Ele já deu volume de corte, né? Isso aí, 24.169,35 metros cúbicos, com tolerância ali de aproximadamente 2%, que é o que eu havia comentado. Então, cara, você tem a oportunidade de tomar toda e qualquer decisão com todas as informações aqui. Por exemplo, eu quero fazer um exemplo simples. Eu quero calcular, por exemplo... Quero gerar as curvas de nível, por exemplo. Perfeitamente. Todos esses produtos a gente extrai daqui. Eu quero calcular, medir, por exemplo, a largura dessa via de acesso aqui da mina. Com 2 cliques rápidos, a gente consegue vir aqui e disponibilizar essa informação para o nosso cliente. Excelente. Então, aqui a gente tem 11,27 metros de largura, né, dessa via. Então, sim, são diversas possibilidades e cada contexto vai ter aí a sua dor para ser resolvida, né? O drone é só uma ferramenta e é o que eu falo muito, né? Gostaria até de trazer isso aí para o pessoal que te acompanha. Primeira provocação que eu traria é que o drone, ele nada mais é do que uma ferramenta. Ele não vai resolver o problema sozinho. A pessoa comprar o drone sem ter capacitação técnica, achando que vai sair por aí, né? Exato. Faturando. Cara, a gente tem que ser muito transparente realista, com isso. Né? Que é realmente onde você vai ver a realidade que a gente está mostrando aqui, entendeu? Então, qual que é a ideia? Se a pessoa pensa, né, em entrar no mercado de drones, ela tem que entender que a capacitação é um ponto principal. Porque a ferramenta é simples. Eu consigo adquirir o meu equipamento e resolver o problema. Só que qual que é o conhecimento que eu vou aplicar nessa ferramenta para resolver problemas que existem no dia a dia? O exemplo aqui é esse. Eu tenho um gestor da planta de mineração que precisa ter informações confiáveis para tomar uma decisão assertiva. Não é simplesmente decolar um drone, tirar uma foto, apontar a câmera para um lado ou para o outro. E é diferente do que a gente vê sendo difundido aí no mercado, né? E é por isso que naturalmente acontece algo que a gente luta diariamente, que é para eliminar os aventureiros. Quem acha que pode decolar o drone, fazer de qualquer forma e por aí vai. O famoso barato sai caro, né? Às vezes vai orçar e a pessoa acha que está ganhando, mas na verdade quando entrega o produto, isso acontece muito comigo também. É importante dizer aqui que as pessoas às vezes me contratam para resolver problema dos outros. Exato. Ou seja, contratou um cara mais em conta, ele chega lá, não faz um serviço de qualidade, não faz o referenciamento adequado, aí chega lá, tá com todo o problema, então isso foi um volume que foi calculado. Então se der um erro nisso, só o custo que vai ser. Sim. Isso que tu viu aquela área de exemplo ali, que você, só para mostrar aqui, numa área muito maior, a despesa que a pessoa vai ter. Por Exato. isso que é importante a gente estar mostrando aqui como realmente funciona e como que o drone ajuda com o conhecimento técnico que a gente já possui, né? Muito legal você ter falado essa frase, né? Ela é icônica, que o barato sai caro. Por exemplo, na situação que você mencionou, o cara gastou 2 vezes. Ele contratou o serviço lá do mais barato, não resolveu o problema e precisa ir lá te contratar para resolver. E o que as pessoas não entendem é que corrigir algo é mais caro do que fazer bem feito e correto pela primeira vez, né? Com certeza. Então é muito legal você permitir, né, criar esse espaço aqui do Dronecast para a gente trazer a realidade do que acontece.
não sem esconder, né, os bastidores do que está por trás. Mostrar a realidade, sem marqueteiro aqui, que a gente vê muitas coisas na internet que, né, você vai ficar rico com drone, faça o curso tal, de pulverização, de não sei o que, não sei Exato. o que. É tanta informação que a galera às vezes está saturada disso. Isso. Por isso que eu tomei essa iniciativa de mostrar realmente como funciona esse mercado. Cara, eu falo muito disso com a minha equipe, com os nossos alunos, né? Aqui na Facility a gente já formou mais de 700 pilotos de drones, tudo em treinamentos presenciais. Então é aquele trabalho de formiguinha mesmo. Cara, a gente recebe sempre turmas reduzidas para ter uma qualidade legal, compartilhar conhecimento, né? Aqui a gente fala que só ensina quem faz. Nós não temos nenhum instrutor que não está no dia a dia utilizando o drone. Como que você vai ensinar aquilo que você não domina, que você não pratica? Então é um lema nosso aqui, só ensina quem faz. E a gente fala muito disso. Saíram muitas notícias, né, na mídia, piloto de drone ganhando até 15 mil reais. Cara, a gente tem alguns casos, tá, de alunos que fizeram o curso conosco, ganham isso e até mais. Só que a pergunta que a gente faz para todo mundo é falar, cara, ficar de 8 a 10 horas por dia debaixo do sol. É para você? Você está disposto a isso? Porque oportunidade tem. Só que você está disposto a isso? Ou você quer comprar um drone, ganhar grana com ele e ficar no conforto do ar-condicionado? Então, a gente tem serviços aqui, cara, que a diária é naturalmente acima de 20 mil reais. Obviamente tem um risco muito alto, né? Tem um valor do equipamento envolvido. Com certeza. Então, tomar esse nível de consciência é muito legal. De novo, né, eu reforço a sua atitude aqui em disponibilizar esse espaço para a gente trazer isso, para quem quer entrar nesse mercado, que o drone é a parte fácil. Decolou, apertou o botão e tal, curso online tem aos montes, Tem um monte, né? Legal. O cara acha que vai aprender a fazer topografia vendo 2 vídeos de 10 minutos no YouTube e tá certo. Vai assumir o serviço por aí, né? Cara, quanto tempo você dedicou lá no seu curso técnico de agrimensura para conseguir fazer o que você faz hoje? Então, é trazer as pessoas. O drone está lá no céu, está lá no ar, mas o pé tem que estar aqui no chão, cara. Pé no chão, trabalho, né? Estudo, capacitação, e aí as coisas começam a acontecer. Uma coisa muito importante também, James, já que você citou essa parte aí, é a parte da legislação, né? Que muitas vezes as pessoas negligenciam essa parte. É uma coisa que a gente vai abordar também, né? Porque acha que é só voar e não tem o conhecimento da segregação do espaço aéreo. Não faz nem ideia que quem gerencia o espaço aéreo é a Força Aérea Brasileira. Só pensa que vai voar e não vai dar problema. É como ter habilitação de carro, né? A pessoa tem que ter consciência das legislações que regem esse sistema, né? Legislações do DCE e da ANAC. Exato. Eu vou até colocar aqui alguns órgãos, né, que regulamentam o nosso mercado de drones. Então, pessoal, aproveitando aqui que a gente citou da legislação, você pode mostrar pra gente aí, pro pessoal que está assistindo, como que é importante quem pilota um drone, saber quais são os órgãos que legislam essa parte do uso de drone no Brasil? Legal, Ricardo. Cara, eu trouxe aqui um panorama geral, né, dos órgãos regulamentadores do espaço aéreo, né, pensando no mundo dos drones aqui no Brasil. Então, o primeiro deles é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Temos o DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, e o Ministério da Defesa, que complementa todo esse arcabouço, né, de leis que regem o mercado de drones. Então, aqui em linhas gerais, né, qual que é a situação? A ANAC está preocupada com a responsabilidade civil do uso do drone. E para isso ela tem basicamente um único regulamento e algumas instruções suplementares. O regulamento é o RBAC-E número 94, né, que fala sobre os requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil. E aqui vai definir essas exigências tanto da aeronave quanto do piloto. A gente tem logo na sequência o DECEA, que é o órgão que regulamenta o acesso seguro ao espaço aéreo brasileiro. ICA 140, né? Isso, exatamente. A gente tem a ICA 140 para quem utiliza os drones para fins não recreativos e, por exemplo, o MCA, né, 56-2 para uso recreativo. Então, mesmo aquela pessoa, e é importante trazer isso, né, para o pessoal. O pessoal acha que vai comprar para uso recreativo e não vai cadastrar, né? Exato. É importante falar sobre isso. Então, mesmo para quem usa os drones para finalidade de hobby, é fundamental conhecer e cumprir a legislação. Afinal de contas, né, a gente está compartilhando um espaço aéreo que tem aeronaves tripuladas. Hoje você é o piloto de drone, mas amanhã você pode estar sendo resgatado por um acidente no helicóptero. E aí?
Vale a pena colocar essa segurança em risco? Por isso que é importante ter o conhecimento dessas legislações. Né? Exato. Eu acho que o principal ponto quando a gente ministra os nossos treinamentos é trazer essa consciência, né? Eu vim da aviação civil tripulada, como eu disse, eu trabalhei durante diversos anos aí como engenheiro de manutenção. Eram uns drones um pouquinho maior, né? Os Boeing 737. E lá eu cumpria, né, um regulamento da ANAC que era o RBAC 145. E olha que interessante, no mesmo nível de importância do regulamento lá da companhia aérea, a gente tem um dos drones, que é o RBAC, né? Tem gente que chama de RBAC, outros chamam de RBAC. Então, lá eu cumpria o 121, que era o de linha aérea, e o 145, que é o de centro de manutenção. Hoje eu cumpro o E94. Então a gente tem também aí, como eu comentei, né, o DSEA. A gente tem a Anatel, que está mais preocupada com o requisito técnico, né? Muita gente não entende qual que é o papel da Anatel no mundo dos drones. Basicamente, quando a gente está pilotando drone, né, eu tenho uma telecomunicação acontecendo entre o controle remoto e a aeronave. Então, esse equipamento precisa respeitar as exigências da Anatel em relação ao comprimento e frequência dessas ondas que são utilizadas para essa comunicação. Então, por exemplo, se eu compro um drone fora, ele não vai vir homologado de fábrica pela Anatel, eu não vou ter garantia do fabricante no meu país e por aí vai. Né? Aquela galera que gosta de comprar o drone no Paraguai, né, que a gente sabe que tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Vai pagar mais em conta, mas acaba esquecendo como funciona o processo. Aí vai, pilota, não sabe, né? Primeiro aí. Se eu comprei um drone no Paraguai e eu constato que ele não é homologado pela Anatel de fábrica, se eu continuar voando sem homologar, eu já não estou cumprindo a legislação. Eu economizei grana na compra e tem outro risco, né? Que é, precisei acionar a garantia do fabricante, eu não vou ter a garantia no meu país. Eu vou precisar enviar lá para o Paraguai. Então, de novo, a sua frase se reforça, o barato sai caro. Sai caro. Exatamente. Então, é legal poder trazer isso aí para o pessoal. Comprou um drone fora, não tem problema. A oportunidade é mais barata. Foi lá para os Estados Unidos, quero cadastrar meu drone. Primeiro passo, Anatel. Vai precisar homologar na Anatel se quiser voar dentro da lei e deve voar dentro da lei, né? Por isso que estamos aqui, né, pessoal? Para mostrar para vocês a importância de seguir a legislação e não ficar como um amador aí voando de drone sem saber o risco que a gente corre acessando o espaço aéreo. Exato. Então, o brasileiro sente muito no bolso, né? Ele não preocupa muito com legislação, acha que é só burocracia. Importa, né? Beleza, se você entendeu que não vai homologar, saiba que você está fora da legislação. E segundo, vai doer no seu bolso se você precisar acionar garantia. Não vai ter garantia, né? Não vai ter garantia no seu país. Então você vai precisar enviar o drone de volta lá para o país de origem, porque ele não foi fabricado para ser consumido no nosso mercado. A gente tem um mapa que aí está voltado para as operações aeroagrícolas, né? Basicamente pulverização de lavouras. Então o mapa publicou aqui em 2021 a portaria 298, que está muito preocupada com a segurança, né, de quem está manipulando esses produtos químicos, né, defensivos ou fertilizantes e colocando isso num drone para voar. Tem todo um conceito, né, de agronomia que o cara precisa ter pelo menos a base, não é simplesmente decolar o drone. A gente já viu diversas notícias aí de pessoal fazendo mistura errada, matando um cultivo inteiro porque fez uma mistura errada, um produto que não deveria ter contato com a cultura, acabou tendo. E, por fim, o Ministério da Defesa, que é um órgão militar e que está vinculado aí com o intuito de homologar as entidades de aerolevantamento. Afinal de contas, né, ter informações da extensão territorial do país é algo muito estratégico. Então, o Ministério da Defesa entende que não é qualquer pessoa que deve ter acesso a isso. Tem uma parte de segurança nacional, né? Exatamente. Para saber quem está acessando o espaço aéreo. Né? Imagina uma empresa que tem informações de toda a extensão da fronteira do Brasil com o Paraguai porque fez um levantamento com drone. Olha o poder dessa informação. Então, o Ministério da Defesa entende que não é qualquer entidade que pode ter esse acesso a essas informações. E aí é quando a gente fala, né, de registrar, né, homologar a entidade junto ao Ministério da Defesa, com a necessidade aí de responsáveis técnicos, de agrimensores, geógrafos, enfim. Tem também a portaria do Ministério da Defesa, que é 3.703, que aborda sobre esse assunto. Então isso aí é um arcabouço geral da legislação aqui no Brasil. Excelente. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, já viu que o conteúdo aqui a gente está entregando o ouro, entregando realmente o que a gente não vê em outros canais. Então, se você está gostando, já
aperta o sininho aí das notificações para receber outros vídeos como esse, já dá o like aí, porque a gente merece o like, não merece? Merecemos. A gente tá, como eu falei, eu ia abrir a caixa preta do mundo dos drones para a turma. Então, né? se você que estava na dúvida aí, ou é um entusiasta da área, estava voando com seu drone e não sabia dessas legislações, então agora você não tem mais essa desculpa de falar eu não sabia, então procura saber, você consegue colocar aí no Google e baixar isso de boa, sem ter custo nenhum. A legislação ela é uma documentação pública, é gratuita, né? E se você acessar por esses nomes que a gente mencionou, você vai encontrar a legislação e aí é uma proatividade do pessoal, né? Estudar, fazer cumprir. Hoje, eu falo com muita tranquilidade, tá, Ricardo? Muitas pessoas nos procuram. Cara, eu sou obrigado a fazer um curso de pilotagem de drones? Eu falei, cara, não. Hoje a legislação ainda não chegou nesse ponto de exigir que os pilotos remotos passem por um programa de formação. Isso é considerado hoje cursos livres. Mas a grande vantagem de se fazer um treinamento é que a gente acaba conseguindo encurtar o tempo de aprendizagem. Com certeza. E vai aprender com quem já teve, quem tem experiência no dia a dia. Tá né? no campo de batalha, né? Cara, vai fazer um treinamento, e eu não estou fazendo jabá aqui para mim, procura uma instituição séria e que não vá te ensinar algo que a pessoa não tem experiência. A gente tem sido muito procurado, por exemplo, com a seguinte pergunta: cara, o curso de vocês tem carteirinha de piloto? Cara, não existe carteirinha. Isso não é necessário, né? Não existe. É propaganda enganosa que acaba criando ali na cabeça das pessoas uma sensação de que ela tem um brevet. Pra você ter ideia, uma vez a gente recebeu um candidato para uma vaga de piloto que a gente tinha aberta aqui e ele falou, cara, eu tenho a carteirinha de piloto de drone. Eu falei, cara, você não entende nada de legislação então. Então o que eu quero dizer com isso? Cumprir a legislação é simples, basta vocês terem a proatividade de buscar e estudar por conta própria ou fazendo um treinamento que tenha isso levado a sério. Né? Eu acho que o principal ponto é a gente garantir a segurança de tudo isso que a gente está construindo aqui no mercado de drones no Brasil. O que acontece bastante também, né? A gente está na era da informação, são muitos conteúdos que acaba gerando a desinformação, né? Por ter excesso de conteúdo, a pessoa não sabe nem o que vê, acaba vendo uma coisa desnecessária. É a infoxicação, né? Isso, infoxicação. Acaba caindo no marketing, não procura o conhecimento adequado. Né? Exatamente. Importante ressaltar aqui. Então, James, se puder compartilhar com a gente aqui, para poder trazer para o pessoal de casa aí, qual as pessoas que mais te procuram para fazer o curso? São aquela galera que quer ganhar uma grana extra ou a galera que quer mesmo para uso profissional? Legal. Cara, eu vou te responder essa pergunta trazendo alguns dados oficiais aí da ANAC, tá? Mas na nossa realidade aqui hoje, eu diria que 95% das pessoas que nos procuram têm um viés do uso profissional. Pessoas que já estão vendo todo esse burburinho da mídia, cada vez que você liga a televisão tem alguma coisa sobre drone, então a maioria esmagadora tem esse viés profissional, mas a gente também recebe pessoas do uso recreativo, que quer utilizar o drone como um hobby para se divertir com a família durante as férias, nas viagens e por aí vai. Aqui nesse gráfico da ANAC, por exemplo, isso é disponível, é dado público, tá? Está disponível lá no próprio Cisante. A gente tem uma proporção aqui, ó. Aproveitando que você falou do Cisante, muita gente às vezes está acompanhando, pode dizer pra gente o que seria esse Cisante? Claro, claro. De casa aí? Cisante significa Sistema de Aeronaves Não Tripuladas, né? Excelente. É o sistema que a ANAC, o sistema online, né? O portal online que a ANAC criou para que os pilotos façam o cadastro das aeronaves, para emitir então a certidão de cadastro das aeronaves não tripuladas. Excelente. E lá a gente tem esses dados estatísticos. Então aqui, por exemplo, ó, se a gente observar em janeiro de 2023, 46% dos drones cadastrados, que eram aproximadamente 50 mil drones, eram para uso profissional. E 54% para uso recreativo. Quando a gente pega esses dados atualizados de julho do ano passado, a gente vê que isso inverteu. Né? Aumentou o número de drones profissionais, 81 mil, enquanto a gente tem 48%, né, equivalente a 74 mil drones aí para uso recreativo. Então a gente percebe esse movimento da profissionalização do uso dos drones no Brasil. Então é basicamente esses dois perfis mesmo, mas a maioria esmagadora hoje já enxerga o drone como uma ferramenta para trabalho. Aproveitando que você trouxe essa parte aqui da operação do drones, né, a parte do uso recreativo, como que funciona aqui o treinamento de um aluno de vocês aqui?
ele já sai pronto para trabalhar, ele passa por algum estágio? Como funciona aqui? Como que funciona essa capacitação? Legal, Ricardo. Cara, a gente tem alguns tipos de treinamentos diferentes, tá? Para uma pessoa que nunca voou um drone, está sendo o primeiro contato, a gente tem o nosso treinamento de pilotagem de drones, é um módulo inicial que a gente aborda essencialmente 3 tópicos. Toda a legislação, para o cara saber entender todo esse contexto de leis e regulamentos para uso dos drones no Brasil. Independente se é uso recreativo ou uso profissional, a gente precisa abordar sobre isso. Afinal de contas, a gente é corresponsável, né, por garantir a segurança desse mercado que está sendo construído no Brasil. A legislação é muito nova, os primeiros regulamentos nasceram entre 2016 e 2017. A gente tem um módulo que a gente fala sobre mercado de trabalho, pessoas que querem usar os drones para fins profissionais. Esse é o momento que eu costumo falar que a gente aluga um triplex na cabeça do pessoal, que a gente fala das possibilidades. E é um momento realmente para expandir a consciência desses alunos e falar, cara, achei interessante esse negócio de pulverização, achei interessante essa parte da energia, para o cara ter essa possibilidade de escolher, né, o que ele vai fazer. Um nicho, né, porque é um segmento que o cara pode escolher atuar no nicho. Eu quero fazer filmagens para casamento, de aniversário, entra mais nessa parte, né, do audiovisual. Do audiovisual. É muito vasto, né, o cara pode ir lá do casamento até uma solução muito nichada que a gente tem aqui hoje, por exemplo, que é coleta de água em áreas de difícil acesso. Esse nunca vi, não. Então é muita loucura, né? O mercado é muito grande. É sensacional, né? E logo na sequência a gente vai para o terceiro e último, né, momento do curso, que são as aulas práticas, onde o pessoal aprende a configurar todas as configurações de segurança do drone e vai voar o equipamento propriamente dito. Então ele voa drones da nossa própria frota, o aluno não precisa ter um drone para fazer o treinamento, a gente fornece isso sem custo adicional. E ele tem a oportunidade de voar, experimentar a pilotagem, sempre acompanhado por um dos nossos instrutores, que vai guiando ele ali sobre as configurações, como acompanhar a telemetria, altura, distância, qualidade de sinal, configurar o retorno automatizado para casa, enfim, todas as configurações para garantir que o voo vai ser o mais seguro possível. Entendi, excelente compartilhar esse conhecimento com a gente aqui. Eu queria saber, depois que ele faz esse curso, tem alguma complementação ou só fica nesse treinamento básico das legislações do voo aqui na prática? Pode compartilhar com a gente? Claro, Ricardo. É o seguinte, esse é o treinamento introdutório, inicial, para quem nunca teve contato, e a gente tem algumas linhas de especialização de treinamento. Então, por exemplo, o cara que quer ir para o mundo do audiovisual, a gente tem um curso de pilotagem avançado com foco em produção audiovisual. Então ele vai aprender movimentos mais cinematográficos, vai aprender a editar foto, vai aprender a editar vídeo. Temos um curso de mapeamento aéreo topográfico, que é geralmente voltado para o perfil mais técnico, né? O cara que quer utilizar o drone como uma ferramenta para gerar informações topográficas de uma determinada área de interesse. Temos o treinamento também de pulverização de lavouras com drones, que é o cara que quer utilizar o drone específico para o agro. Ele não fica perdido, ele entra para a parte básica, né? Faz aquilo ali como a gente faz a engenharia, né? Exato. Todas as engenharias fazem o ciclo básico, né, pessoal? Então muita gente não conhece e depois cada um vai para a sua área específica, né? Exato. Especialização. Então, por exemplo, o nosso curso de pulverização hoje ele acontece numa fazenda. É uma fazenda parceira, um contexto real, porque não adianta, né, levar o cara para aprender a voar num campo de futebol com grama sintética. Então não é essa a realidade que o cara vai se deparar. Ele vai estar no campo, vai ter árvore, vai ter obstáculo, vai ter galho atrapalhando o trabalho dele. Isso não é realidade. Então, a partir disso, o nosso objetivo é falar, cara, você está pronto para caminhar com suas próprias pernas. E aí o nosso objetivo é esse, colocar pessoas conscientes no mercado de drones para continuar perpetuando a segurança dessa indústria que a gente está criando. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí, já fica ligado que o próximo episódio vai ser na prática. A gente vai mostrar aqui como é um curso na Facility Air. E vou mostrar para vocês como ele mencionou aqui. A gente está aqui em Belo Horizonte, aqui na capital. E ele faz o curso aqui no meio da cidade. Então, se você já está gostando desse conteúdo, já fica ligado que o próximo vai ser sensacional. Você citou essa parte aí que tem cada um na sua especialização. Tem algum aluno aqui que foi alguma referência? Algum caso marcante que conseguiu um emprego logo após que fez o curso? Ou geralmente demora um pouco? Como funciona isso? Tem alguma coisa para dizer? Cara, a gente tem alguns cases aqui que a gente se orgulha muito. Eu vou trazer 2 específicos que me marcaram bastante. O primeiro deles é um aluno nosso que eu até mencionei algo sobre ele no início do nosso bate-papo, que ele estava... A pandemia fez ele
ficou desempregado na pandemia, começou a trabalhar como Uber e com essa correria toda, né, que é trabalhar de Uber e tal, ele fez o treinamento com a gente, conseguiu adquirir seu primeiro drone e hoje ele vive especificamente de drone. Excelente. É o rapaz que eu falei que consegue já cobrar nas suas diárias ali R$1.000. Então, antes o que ele fazia em 30 dias trabalhando incansavelmente, hoje se ele trabalhar 5 dias, ele tem a mesma renda, com retorno, né, de lucro muito maior. Muito maior. Então é um caso que eu particularmente me orgulho bastante, porque a gente acompanhou essa trajetória dele. E a gente tem outro caso também que tem números estratosféricos. São 3 sócios que investiram num drone de pulverização, não tinham conhecimento e tal da operação do drone, um deles já era inclusive agrônomo, e hoje a gente tem notícias deles faturando aí na faixa de R$18.000 por dia de campo. Excelente. Então, assim, são cases que, cara, a gente olha e são 2 muito fortes para mim, que ficam sempre na minha mente, mas eu sou muito sincero, as coisas acontecem para quem trabalha. Certeza. Não adianta esperar, cara, eu fiz um treinamento, vai demandar serviço todo dia, toda hora. Não, cara. Você tem que buscar as oportunidades. Tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Né? A sorte acontece quando o preparo encontra oportunidade, né? Então, tem muita oportunidade no mercado. Você está pronto para absorver essas oportunidades? Você é o cara que sabe dialogar, você é o cara que sabe vender os seus serviços? Então, eu digo que aprender a voar é apenas o começo. Tem toda uma série de processos, uma cadência. As coisas não acontecem da noite para o dia. A nossa própria história fala muito sobre isso, né? A gente tem um valor aqui que é resiliência. Então, enquanto a queda de um drone não for maior que meu sonho, cara, a gente continua batalhando. Já tive a oportunidade, a infeliz oportunidade da PT em drone de R$150.000. E o que a gente traz nos nossos treinamentos é essa dor para o cara não precisar sofrer igual eu sofri. Já tem experiência para poder passar, né? O cara não precisa tomar um prejuízo de 150 mil para aprender o que eu aprendi falando para ele. É mais barato aprender com o erro dos outros. Então, os treinamentos têm muito esse viés de encurtar essa aprendizagem e, obviamente, trazer mais retorno para o aluno com mais velocidade. Né? Excelente. Pô, obrigado por compartilhar isso aí. Às vezes fica aí na dúvida o pessoal que quer fazer um curso e achando que vai conseguir lucrar só tendo um drone, né? Então, a gente já está desmistificando isso aqui. Então, se você quer começar na área, sabe que é uma área que está em constante crescimento, mas que você também tem que correr atrás das oportunidades. Você tem que se especializar, tem que buscar o conhecimento técnico e não apenas voar um drone, não ser um piloto de drone que não tem conhecimento das legislações que foram citadas aqui. Isso aí. Então, pessoal, a gente vai desmistificar um pouco sobre essa profissão com drones. Então, eu queria saber, pô, James, precisa ser engenheiro para atuar nesse segmento? Porque muita gente acha que é só pegar o drone e voar. O que acontece por trás disso que ninguém vê? Conta pra gente aí. Cara, não precisa ser engenheiro para ser um piloto de drone. Aí eu te volto a pergunta, o cara precisa ser engenheiro para ser empreendedor? Não precisa. Pois é, mas ele precisa ter conhecimento. Com certeza. Então, sendo mais direto no que você me perguntou, precisa ser engenheiro? Depende. Depende da área que você vai atuar. Tem alguns serviços que são regulamentados, né, pelos conselhos regionais de engenharia, os CREAs. Então, nesse tipo de atuação, o cara precisa ser engenheiro. O cara quer trabalhar com topografia, o cara quer trabalhar com inspeção de fachada com drone. Precisa ter a área técnica ali para poder atuar, né? Para poder suportar. Se ele não for esse próprio profissional, ele tem que se cercar de parceiros que têm essa capacidade para juntos resolver esse problema. Eu costumo falar que ninguém faz nada sozinho, né? É muito comum a gente ver na internet também pessoas desestimulando os candidatos, né, para essa profissão de entrarem porque não tem formação. Mas, cara, ninguém faz nada sozinho. Criando-se boas parcerias, é possível não ser engenheiro e entregar um trabalho de engenharia com qualidade através de parcerias. Outra dúvida também que eu acho relevante a gente compartilhar aqui, quais são os maiores erros que quem está começando comete? Que você tem essa parte, que você já trabalha, tem experiência que atua na área, então você tem as práticas, já teve aquele problema com drone que você citou aqui, e tem a formação dos alunos recentes, né, que acabaram de se formar. Pode compartilhar isso? Cara, o maior erro que eu vejo é pilotar um drone sem ter conhecimento. Das legislações que a gente explicou aqui, né? Cara, eu vou até além, porque a gente falou que o brasileiro sente mais no bolso. A gente já recebeu muita gente que comprou o drone, viu 2 vídeos no YouTube, foi voar e derrubou equipamento. Teve um prejuízo. Não investiu num treinamento, em conhecimento e gastou
com manutenção. O que você acha que é mais interessante? Investir em conhecimento ou gastar com manutenção? Conhecimento, né? Pois é, então acho que esse é o maior erro. Conhecimento liberta, né, pessoal? Exato. Então, de todos os que eu já presenciei, esse é o maior deles. A gente já teve casos, por exemplo, Ricardo, de drone apreendido. O cara voando, Voando irregular. achou que era simplesmente voar e teve o drone apreendido. Foi convidado aí à delegacia, obviamente foi liberado, mas teve o drone apreendido. Aí nos procurou, buscando esse conhecimento, porque para ele ter o drone liberado, ele precisaria apresentar os cadastros. E aí no curso o cara aprendeu a fazer isso tudo, mas é um outro caso também de erro, de se propor a fazer algo sem ter conhecimento, né? E aí vai direto ao que você falou, que é o conhecimento de legislação. Outra dúvida também, para a gente desmistificar, as pessoas podem estar achando aí que o mercado está saturado, que tem muita gente fazendo propaganda de drone. Como é que está essa realidade? Pelo menos você atua aqui em Minas Gerais, que você tem conhecimento. O mercado está saturado ou ainda dá para a pessoa se especializar, seja fazer uma renda extra ou atuar nessa área profissionalmente? Cara, o fato de ter cada vez mais pessoas interessadas em drone não significa que o mercado está saturado. Porque uma coisa é ter pessoas que pilotam drone. Não tem pessoas qualificadas, né? Outra coisa é ter pessoas qualificadas que entregam um serviço de qualidade. Então eu diria que para quem preza por qualidade, o mercado está só começando. É um oceano azul com muitas oportunidades. Então já pega a dica aí, pessoal. Já curte, compartilha, comenta, deixa o like e pode deixar aqui também um comentário caso você tenha alguma dúvida sobre esse segmento que a gente vai responder também. Ou se você é aqui da região de Minas Gerais e quer conhecer mais sobre a Facility Air, tá aqui, eu vou deixar o contato aqui do Jamerson, aqui da empresa. Vocês podem estar entrando em contato para poder fazer essa capacitação, para poder se especializar e conhecer mais sobre esse segmento do drone. Então, pessoal, agora a gente vai para as dicas de ouros para quem quer começar nesse segmento com drones. Se puder compartilhar com a gente um pouco, quais são os 3 conselhos que você daria para quem quer começar nesse mercado? Boa. Cara, o primeiro deles é que capital intelectual vale mais que capital financeiro. Forte. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Conhecimento traz dinheiro. O dinheiro por si só não resolve tudo, né? Então, o primeiro ponto que eu traria é invista em conhecimento. Aí eu estou falando conhecimento técnico do drone, do serviço, da área de atuação. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, entenda qual é o dor, qual o problema você quer resolver com os drones. Pesquise, pergunte, analise, veja coisas que acontecem no dia a dia que você pode ter um insight. Fala, cara, eu acho que dá para resolver isso com drone. Porque muita gente às vezes fica seguindo a manada, não para nem para usar o lado criativo do cérebro, que talvez você aí que está nos assistindo pode ter uma ideia que vai revolucionar com o uso do drone que ninguém teve ainda, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam seguindo métodos pronto, curso, e não tem nem a percepção que ela pode criar uma coisa que vai transformar o mercado. Exato. Então, conhecendo essa dor, eu acho que, na verdade, não conhecendo essa dor, né? Mas conseguindo identificar essas dores, tem uma grande chance de êxito. E a terceira e última, mas não menos importante, estudar sobre marketing e vendas. Marketing, porque não vence o melhor, vence o mais conhecido. E vendas, porque se o cara não souber vender o serviço, ele pode ter o melhor conhecimento do mundo, mas ele não vai conseguir agregar valor, demonstrar valor para um cliente falar, cara, beleza, pode vir fazer o serviço que a gente está fechado. Aquele famoso ditado que eu já ouvi bastante, né? Que a gente ouve, né? Que eu até falei contigo antes da gente marcar isso aqui. Quem não é visto não é lembrado, né? Hoje em dia, com esse mundo da era digital, é o famoso quem não é visto não vende. Então, por isso que é importante se posicionar nas redes sociais, no Instagram, e ter um conteúdo ali, né? Fazer um portfólio adequado, né? Exato. Então, são essas 3 dicas que eu daria para quem quer entrar nesse mercado que só cresce. Outra pergunta é, existe um caminho mais rápido ou mais inteligente para entrar nesse mercado? Porque muitas pessoas, às vezes, vê nos markets da internet, né? Para poder fazer esse curso rápido para pilotar drone. Existe algum caminho mais rápido ou mais inteligente? Ou o que você tem a dizer sobre isso? Eu não sou o cara que gosta ou acredita muito em atalhos. Eu acredito que
Nada resiste à força do trabalho. Um dos maiores empreendedores do Brasil disse uma vez, né, mais sobre expiração do que inspiração. Silvio Santos. Quando ele tira aquele terno lá e mostra ele todo suado. Então, nada resiste à força do trabalho, mas a gente tem que trabalhar de maneira inteligente. Não é só um burro de carga ali. Pô, estar ocupado não quer dizer ser produtivo. Então, nesse quesito que você me perguntou, eu diria que a maneira mais inteligente é através do conhecimento. Você pode ir pelo conhecimento ou pela dor. Invista em conhecimento, que eu acho que é o atalho mais inteligente possível. Como já dizia Salomão, né? O conhecimento liberta, né? É isso aí. E para quem está nos assistindo e acha que tá tarde demais, às vezes o cara tem que ele fica meio quebrado, eu tô velho, eu já passei dos 40, eu já tenho 50. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa parte que tá tarde demais? O que você diria para a pessoa que está nos assistindo para quebrar essa... Cara, eu vou deixar essa pergunta ser respondida pelas imagens que você vai fazer amanhã. Amanhã a gente vai receber um aluno de 83 anos. Aí, pessoal, conteúdo riquíssimo. Vou responder essa pergunta mostrando para vocês na prática aqui na Facility Air. No próximo episódio você vai ter a chance de ter a resposta para ele. Já deu spoiler, então não tem um limite que te impeça, nunca é tarde demais. O mercado está só começando. Então, pessoal, gostaria de agradecer aqui o Jamerson por disponibilizar esse tempo aqui para mostrar para vocês esse conteúdo de qualidade. Então, se você gostou do conteúdo, já deixe seu like, deixe seus comentários. E no próximo episódio eu vou mostrar para vocês como funciona na prática aqui um curso aqui na Facility Air, desde a parte da instrução quanto o voo na prática. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Cara, obrigado pela visita, pelo convite. As portas estão sempre abertas para te receber aqui. E deixa aqui seu comentário, eu vou fazer questão de responder uma por uma. Valeu, pessoal. Dronecast Brasil. Fui, bora voar!